Você sabia que é comum quem tem complexo de inferioridade achar que não tem? Pois é, hoje o assunto, desse vídeo é sobre o nosso terceiro capítulo do livro Sobre Ser Mulher e Ser Cristã, e o título desse capítulo é Complexo de Inferioridade, uma dificuldade de se amar e se sentir amada. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é complexo de inferioridade, nós vamos falar quais são as causas, como o complexo de inferioridade se manifesta e, por fim, eu vou falar que o que, na minha opinião, de fato é a causa principal que uma pessoa acaba tendo um complexo de inferioridade, baseado aqui em estudos bíblicos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos entender que, de fato, existem pessoas que nos superem em algo. A gente pode ser melhor que alguém em alguma coisa, mas outra pessoa vai ser melhor que a gente em outras coisas. Então, nós precisamos entender primeiro quem nós somos, os talentos que nós temos, aquilo que dá para ser aperfeiçoado, e aquilo que Deus mesmo colocou em nós, Nós não precisamos querer ter o talento ou ser uma outra pessoa, Deus nos fez únicas e nós podemos ser exatamente aquilo que Deus nos fez para ser, E Ele nos recheou de talentos, para que a gente possa desfrutar, exercer, aquilo que Ele mesmo nos deu. Então, se você, por exemplo, gostaria de cantar muito bem, mas você não canta muito bem, você gostaria de ter esse dom, mas você não tem problema nenhum. Você pode tentar melhorar aquilo que você sabe, dentro daquilo que é a sua condição, ou você pode simplesmente focar naquilo que Deus te deu, que talvez é, transmitir a palavra. Talvez você seja alguém que é boa em ensinar, talvez você seja alguém que é boa em lidar com crianças, talvez você é uma pessoa que seja boa em arte, com as artes, sabe lidar com as artes, ou é uma boa atriz, enfim. Então aquilo que Deus te deu, valorize, foque nisso que Deus te deu, ao invés de se comparar com outras pessoas e querer o talento da outra pessoa, Que bom que a outra pessoa tem aquele talento. Você não tem, mas Deus deu a essa pessoa e isso também é bom para que você desfrute. Então o que precisamos entender é o seguinte, as pessoas têm diferentes níveis de capacitação, de dom, de talento em várias áreas, E nós precisamos entender isso sem que isso nos faça sentir inferiores, Deus fez cada um de um jeito e a gente precisa valorizar como Deus nos fez, Se Deus me fez assim, se Deus me deu esse talento, então eu vou focar nisso aqui e eu vou agradecer a Deus porque eu tenho esse talento, porque Ele me deu esse talento, porque Ele me fez assim. E também serei grata ao Senhor por aquela outra pessoa que tem o talento que eu gostaria de ter, porque eu também posso usufruir do talento daquela pessoa. Ainda assim, a maioria de nós somos pessoas medianas, que mesmo com aquele talento, com algo que a gente sabe fazer bem, não é nada tão extraordinário. Pessoas que têm algo extraordinário, que fazem algo extraordinário, que de fato vão entrar para a história, são uma minoria. E isso não é ruim para nós que somos pessoas mais comuns, Porque a razão de ser extraordinário daquela pessoa é só porque existem as pessoas comuns como nós. Então, tanto é importante que hajam as pessoas comuns, como também as pessoas extraordinárias. E é importante para as pessoas comuns que as extraordinárias existam, e também é importante para as extraordinárias que as comuns existam. Então, tudo tem uma harmonia, Deus não erra, Ele fez como tinha que fazer, e nós, como criaturas, devemos entender e aceitar aquilo, como Deus nos fez e amar isso, Amar o que Deus colocou em nós e o que Deus colocou no outro, que também beneficia direta ou indiretamente a gente. Então, para resumir aqui, nós precisamos nos amar, porque isso é um mandamento do Senhor, A palavra fala que devemos amar o próximo como a nós mesmos, Então, o amar a si mesmo, não o egoísmo, tá? O amar a si mesmo é a base para se amar o próximo, Então, vamos amar aquilo como, Deus nos fez e o que Ele colocou em nós, e também amar o próximo, também valorizando como Deus, e o que Deus colocou na outra pessoa.
Mas como estamos falando de complexo de inferioridade, né, essa dificuldade, né, de se amar, muitas vezes é por causa de comparações, tanto comparações que nós mesmas, né, nos fazemos, né, entre nós e outra pessoa e nos sentimos inferiores, como também comparações que outra pessoa veio, né, e nos apontou, né, mas fulano é assim, você é assim. Então isso às vezes nos fere e nos deixa ali com um complexo de inferioridade. Mas vamos então entender o que é o complexo de inferioridade, quais são as suas causas e como ele se manifesta. Primeiro nós vamos falar das causas, depois da manifestação e depois nós vamos falar aqui um conceito, tá? Isso aqui foi tudo pesquisa feita na internet, tá? É uma visão da psicanálise e da psicologia, beleza? Então vamos começar aqui com as causas, né? A causa do complexo de inferioridade pode ser por nascimento, né? Todos nós, né, quando pequenininhos, né, quando nascemos e tudo, a gente é dependente de outros adultos. E isso nos traz uma visão de que esses adultos, né, que cuidam de nós, são super humanos. A gente vê como a gente é incapaz de fazer certas coisas, né, sem eles. Então isso já cria, né, por nascimento, um certo complexo de inferioridade por ver que a gente não é capaz de tudo que a gente gostaria de fazer, né? Por atitudes dos pais, é a segunda causa, né? Quando os pais, né, em dois momentos, tanto os pais ficarem fazendo comentários negativos e avaliando o comportamento dos seus filhos, mas focando nos erros, nas falhas, como também quando os pais comparam seus filhos com os filhos dos outros, né? Com as outras crianças. Ah, fulano quando tinha sua idade já fazia isso. Ciclano assim, 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 você não faz, e ele faz, você não faz. Ou então, né, você faz e ele não faz, enfim. Então, quando há essa comparação, então o complexo de inferioridade, né, uma das causas também pode ser por causa dos pais, né, negativarem as suas atitudes, fazerem comentários negativos e também comparar você com os filhos dos outros, ou mesmo com os próprios irmãos, né, com os outros filhos. A terceira causa são defeitos físicos. Às vezes você é manco, né? Tem uma perna menor que a outra, ou tem alguma imperfeição física que isso acabou gerando alguns apontar de dedos, né? Na sua infância, ou talvez que até hoje, né? Você tenha esse problema, porque você tem algum defeito, alguma coisa física que chama atenção em você e que as pessoas reparam. E isso faz você se sentir, né, diminuído, né, tem um complexo de inferioridade por conta disso. Às vezes também é 4 olhos, né, tem a questão de usar óculos, né, a questão da fala, às vezes a pessoa é gaga, enfim, algum defeito físico que causa uma reação emocional e associa, né, liga a eventos passados que te feriram. Então isso também é uma causa de complexo de inferioridade. A quarta causa também são limitações mentais, né? Então a terceira aí, limitações, né? Defeitos físicos, e a quarta, limitações mentais. De fato, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade sobre algum assunto, né? E uma questão de capacidade mental mesmo, ela tem um pouco de dificuldade e aí a pessoa desenvolve um complexo de inferioridade por conta disso. E a quinta causa é o preconceito, né? Que muitas vezes pode ser por conta da sua família ser uma família disfuncional, ou por sua orientação sexual, ou por causa da sua religião, ou mesmo o status econômico, né? Você não tem uma condição financeira muito boa, então tudo isso acarreta, né, um complexo de inferioridade por essa causa aqui, a causa do preconceito. E a manifestação? A manifestação do complexo de inferioridade pode se dar de duas formas, né? Pode ser por recuo ou por agressividade. Por recuo é quando a pessoa desiste de relacionamentos, ela não quer ter contatos sociais, ela prefere se isolar, ela prefere ficar mais em casa, ela não quer ter contato com gente porque ela está decepcionada, né, com a humanidade, ela não quer ter contato com ninguém, então ela se isola o máximo que ela pode e tenta não ter contato com ninguém. Então, às vezes é por causa de um complexo de inferioridade que ela está agindo assim, né? Assim que está manifestando o complexo de inferioridade nela. E tem também a questão da agressividade, né? Quando a pessoa quer ter a atenção o tempo inteiro, ela quer ser o centro das atenções, ela quer chamar a atenção de alguma forma.
Ela também é uma pessoa que critica muito as pessoas, né? A crítica alheia, né? Ela critica muito as pessoas. Ela também pode ser aquela pessoa que é muito obediente, né? Segue muito ali as regras, né? Tem medo ali de errar, então é aquela coisa assim obsessiva, né? Pela obediência ali naquilo que ela faz, né? Aquela pessoa que é autoridade sobre ela, então ela tem uma obediência assim cega. E outra forma também da agressividade, né, quando se manifesta pela agressividade, é uma preocupação excessiva, né? A pessoa muito preocupada, excessivamente preocupada. Então, dessas duas formas que há a manifestação do complexo de inferioridade. Mas agora vamos ao conceito, também está encontrado na internet. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que é então o complexo de inferioridade. Olha só, né? De acordo com a psicologia e psiquiatria, tá? É um sentimento de que se é inferior a outrem, de alguma forma. Tal sentimento pode emergir de uma inferioridade imaginada por parte da pessoa afligida. É frequentemente inconsciente e pensa-se que leva os indivíduos atingidos à supercompensação, o que resulta em realizações espetaculares, comportamento antissocial ou ambos. Diferentemente de um sentimento normal de inferioridade, que pode atuar como um incentivo para o progresso pessoal, um complexo de inferioridade é um estágio avançado de desalento, frequentemente resultando numa fuga das dificuldades, né? Então aqui no próprio conceito de complexo de inferioridade, né, ele fala aqui que é normal até um certo ponto você se sentir inferior. É o que eu falei lá no começo do vídeo, né, que é natural que existam pessoas que nos superem em alguma coisa e é natural que a gente também às vezes supere alguém em alguma coisa, e tem também as pessoas que são pessoas que fazem feitos extraordinários, né, coisa que é mais raro, né, mas isso é normal, e aí você se sentir um pouco inferior por causa disso, tudo certo, mas tem limite, né, o complexo de inferioridade é realmente um desalento, né, como ele diz aqui, é um estágio avançado de desalento que frequentemente resulta numa fuga das dificuldades, né? É difícil se relacionar, então eu vou me isolar, né? Então isso aí tem a ver com o complexo de inferioridade. Mas o que eu quero destacar aqui é sobre o que diz no conceito que o complexo de inferioridade é comum que ele seja inconsciente, né? A pessoa às vezes que tem um complexo de inferioridade, ela não admite, né? Ela não aceita, ela não sabe, né? Não tem conhecimento, ela não consegue identificar, né? Às vezes que ela tem esse complexo de inferioridade. E aí quando você não sabe que tem, ou quando você não admite que tem, fica mais complicado de você tratar o problema. Então é importante que você saiba que tenha, né? Por esse vídeo aqui, você volta aí, assiste de novo e tenta ver se você tem, para você identificar o problema, para você poder tratar o problema para superar o problema. E falando em superação, eu não sei se vocês conhecem, né? Procurem na internet, tem o testemunho da Joyce Meyer, né? Ela foi uma menina, né, abusada desde os 3 anos de idade pelo próprio pai até os 18 anos. No testemunho dela, ela conta que ela foi estuprada, né, a partir dos 12 anos por cerca de 200 vezes, né, entre os 12 até os 18 anos, né, e pelo próprio pai. E isso tudo fez ela se sentir, né, ela não se amar, ela não se sentir amada, né, e desenvolver aí algo que ela precisou superar, né? E ela tem nas pregações dela, se você pesquisar aí no YouTube você vai encontrar, ela tem uma pregação que chama, né, que ela fala, né, supere isso, supere isso. Porque mesmo depois que ela já estava casada, que ela já não tinha mais esse sofrimento com o pai, né, ela não estava mais debaixo, né, da autoridade do pai, então ela não estava mais passando por aquilo já era um passado na vida dela, e agora já estava tudo bem, ela estava casada, tinha refeito a vida dela e tudo mais, mas mesmo assim ela continuava manifestando ali aqueles sentimentos, né, de inferioridade, né, de não se sentir amada, de achar que ninguém amava ela, e isso fazia ela agir de modo, né, agressivo com as pessoas. Então ela perdia muito com isso na vida dela, e ela conseguiu superar, né, esse problema, ela conseguiu ter uma vida normal, ter a alegria de viver
com a ajuda de Deus. Ela fala, né, no testemunho dela que foi Deus quem a ajudou. Então, quando eu vejo Joyce Meyer pregando, dizendo supere isso, né, ela que superou algo tão doloroso, tão terrível, eu penso, meu Deus, se Deus pôde ajudar ela a superar tamanho sofrimento, certamente nós que servimos ao mesmo Deus, Deus pode também nos ajudar a superar qualquer dificuldade, né? Qualquer problema, por maior, por mais assim que pareça insuperável, Deus pode nos ajudar a superar. Agora eu estou falando aqui de superação, mas podemos entender também como libertação, caso estejamos num estágio de idolatria pela nossa própria dor. Quando nós supervalorizamos a nossa dor, isso acaba entrando no campo da idolatria. Então, o que a gente precisa, na verdade, é libertação. Mas, que bom, né? Que a verdade liberta, né? Lá em João 8, versículo 31 e 32 vai dizer, né, que a verdade liberta quem permanece na palavra do Senhor. Então, nós temos, né, esse escape para podermos ser libertos, né? Caso seja esse o nosso caso, né? Nós precisamos de superação ou de libertação, né? De todo jeito, o Senhor pode nos ajudar nessa batalha. E é aqui que eu queria chegar com vocês, né? O que disseram sobre você ou o que você mesma pensa de você versus o que a palavra de Deus, o que Deus diz ao seu respeito. O que tem mais peso na sua vida? O que alguém disse sobre você, o que você mesmo disse, pensa sobre você mesma, ou o que a palavra diz sobre você. E para superarmos, para vencermos o complexo de inferioridade, nós precisamos crer no que Deus pensa ao nosso respeito, no que Ele diz sobre nós. Nós precisamos entender que Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai amado, nós somos filhas amadas desse Pai, né? Que Ele é o Criador, né? Ele é o seu Criador, Ele te fez assim, Ele não erra, Ele fez como deveria ter feito e Ele te ama assim como você é. Tudo o que queremos é sermos amadas, nos sentirmos amadas, mas como muitas de nós, né? Talvez a maioria de nós, tivemos alguma situação de rejeição, muitas vezes até pelo próprio pai ou mãe, né? E principalmente quando essa rejeição, né, esse sentimento de inferioridade veio por palavras do pai terreno, né? Existe uma associação que a gente faz inconscientemente e a gente acaba vendo Deus como esse pai, né? Sentindo como se fosse dessa forma. Mas não, minha querida. Mesmo que o seu pai, ainda que o seu pai tenha agido de forma errada com você, assim como foi a Joyce Meyer, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele nos ama com amor perfeito. O amor dele por nós não é como o amor do nosso pai falho por nós. O amor dele é perfeito. Em Isaías 49, verso 15, diz, né, que ainda que a sua mãe, né, ainda que a sua mãe esqueça de você, o Senhor, o nosso Pai do céu, Ele não se esquece de nós. Ele nos ama, né? A gente pode pensar, nossa, mas o amor de mãe é um amor incomparável. Não existe amor maior do que o amor de mãe. Existe sim o amor de Deus, né? Ainda que fale esse amor tão grande que é o amor da mãe, mas o amor de Deus, ele não falha, ele é um amor perfeito. E como eu disse no início, eu vou dizer aqui o que eu acho que de fato é a principal causa do complexo de inferioridade. Para mim, a principal causa é duvidar que Deus de fato nos ama. Quando a gente entende que Ele nos ama, quando a gente tem certeza, quando a gente não duvida do amor dele por nós, a gente supera o complexo de inferioridade e a gente age como quem crê que somos amadas pelo Pai. O amor é uma decisão e nós precisamos decidir pelo amor, decidir nos amar. Se você se amar, se você decidir se amar, você vai tomar atitudes que tenham a ver, né, com esse amor, que sejam condizentes com esse amor próprio.
E uma das coisas que demonstra o nosso amor próprio é ter um relacionamento com o Pai, ter um relacionamento com Deus. Ele que é quem mais nos ama. Não existe quem vai te amar mais, quem supere, né, o amor de Deus por você, nem mesmo o seu próprio amor. Né? Então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. E se temos esse relacionamento com Deus, nós vamos procurar não nos isolar, nós vamos procurar ter atitudes, porque é decisão, nós vamos procurar ter atitudes que glorificam a Deus, que caminhem, né? Nós vamos caminhar em direção à nossa fé, nós vamos ter atitudes de filhas amadas do Pai. Não duvide do amor do seu Pai Celestial. Ele te ama.